Olá, eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta do trabalho e ergonomista. Hoje eu quero falar com vocês a respeito das minhas escolhas aí de partir para essa área que eu tanto falo, que é fisioterapia do trabalho e ergonomia. Tudo começou ainda na graduação. Lembrando que na graduação eu tive quase nada de ergonomia, quase nada dessa área de saúde do trabalhador, bem pouco mesmo. Não sei se hoje o cenário mudou, mas deveria. Mas a minha afinidade com essa área começou ainda num estágio que eu fiz, paralelo à faculdade, onde eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, vários pacientes com vários distúrbios, patologias relacionadas à parte ortopédica. E nessas vivências, nessas experiências de tratamentos aí, analgésicos e motores, eu pude perceber e associar que tinha muita coisa relacionada ao trabalho. E eu ficava um pouco incomodada de criar protocolos, fazer terapias visando a recuperação daquela tendinite, daquela tenossinovite. E eu ficava muito preocupada com aquele local que aquele paciente trabalhava. Então, assim, nas perguntas informais, como é o seu trabalho? E aí os pacientes traziam várias queixas. E eu ficava, assim, me questionando, será que lá tem algo preventivo? Será que lá tem ergonomista? Será que lá tem um fisioterapeuta voltado, né, para as ações preventivas? Será que tem relação mesmo? Enfim, o meu despertar começou ainda nessa fase. Foi aonde eu decidi que existem muitos profissionais capacitados na área de recuperação, reabilitação, da área ortopédica, neurológica, uroginecológica, a parte estética, ou seja, todas essas áreas já tinham bastante profissionais aí excelentes no mercado. E eu enxergava que essa área do trabalho e ergonomia era pouco falada, inclusive na minha graduação. E isso começou a me chamar a atenção, essa necessidade de ter profissionais atuantes nessa área. Então, eu comecei a ler, comecei a pesquisar ainda na minha graduação e resolvi me interagir melhor nessa área. Então, eu fiz o meu TCC na área de saúde do trabalhador. Foi assim, eu era a única da sala que curtia esse assunto. E, enfim, fiz o meu TCC nessa área, não tinha conhecimento de nada, mas na época era o checklist de Couto, salvar a minha vida no meu TCC. Mas foi o meu início, né, de interesse nessa área aí, com o meu TCC. Logo em seguida que eu terminei a faculdade, eu não tive dúvidas de que eu gostaria de seguir essa área, porque eu via que era uma área escassa, embora já tenham, sim, vários profissionais na área. Logo em seguida, 3 meses depois, entrei na pós-graduação em fisioterapia do trabalho, fiz lá em São Paulo, na Unicid, e foram 1 ano e meio, né, de pós-graduação, onde lá nós tínhamos diversos assuntos relacionados à fisioterapia do trabalho. E foi, assim, sensacional, foi muito bacana essa experiência. E foi onde eu decidi que realmente eu iria trabalhar nessa área. É uma área desafiadora, mas lá na faculdade eu aprendi muito sobre o bem-estar, a motivação, os benefícios para o trabalhador, e isso é show de bola. Porém, quando você vai vender esses serviços para os empregadores, é um pouco diferente a conversa. Não que os empregadores não estão interessados na saúde, no bem-estar, não. Mas a forma que a gente se coloca,
para oferecer os nossos serviços, visando apenas a motivação, condições qualitativas, como benefícios, é onde a gente acaba chegando aí naquela questão de que esse profissional é um custo para a empresa. E foi a minha primeira experiência, assim que eu entrei na pós-graduação, que eu fui oferecer um serviço de fisioterapia do trabalho e eu apresentei, me deram atenção, tudo certinho. Mas me falaram que eu era um custo para a empresa, que as ideias eram legais, mas que eu era um custo. E isso eu entendi, respeitei a empresa, só que eu não tinha maturidade, conhecimento para poder justificar que aquilo não era um feedback aceitável. E aonde eu quero chegar que nas nossas escolhas, no nosso poder de decisão, nas nossas trajetórias, embora eu ainda tenha um longo caminho a percorrer, mas nós precisamos respeitar os processos, nós precisamos respeitar o nosso início, a nossa trajetória rumo ao nosso objetivo final. Isso precisa ter muita dedicação, muita resiliência, muita paciência e saber ouvir os nãos. E sempre que ouvir um não, você tenta ver o outro lado da moeda. E foi assim que eu fui aprendendo a lidar com os nãos da vida. Eu tenho 7 anos de experiência atuante, assim, ativa nessa área de fisioterapia do trabalho em prioridade. Trabalho também com ergonomia, mas o meu foco sempre vai ser mais a fisioterapia do trabalho, porque eu respeito muito a minha base de graduação, que é a fisioterapia, e o poder que o fisioterapeuta tem nesse contexto aí do trabalho. Então, quando a gente vai vender um serviço em relação à fisioterapia do trabalho ou ergonomia, é importante, sim, definir os benefícios qualitativos, ok, não tem nada de errado nisso, mas é importante que a gente leve assuntos, benefícios para os empregadores de uma forma mais quantitativa. E aonde eu quero chegar com isso? Não em termos genéricos, por exemplo, não, se nós implantarmos a ergonomia, se nós implantarmos os serviços de fisioterapia do trabalho, irá aumentar a produtividade. Vai aumentar a produtividade baseada em quê? Sendo que você não conhece a minha empresa, não sabe os meus problemas, enfim. Então, esses termos genéricos e muitos sem fundamento específico deixam a desejar. Não que estejam errados, mas deixam a desejar na hora de você oferecer o seu trabalho. E hoje eu quero falar sobre alguns benefícios qualitativos, né, que eu comentei com vocês. Quais são eles? O ambulatório na empresa, ter o fisioterapeuta, né, recuperando aqueles pacientes que têm uma tendinite. É legal? É legal. É um benefício para o trabalhador? Pode ser um benefício para a empresa? Pode, né? Desde que você consiga mensurar quantitativamente isso. Aí fica legal para a empresa. Treinamentos, né? As normas regulamentadoras frisam sobre alguns treinamentos, então isso é importante, é uma questão, respaldo de lei, por exemplo, não precisa ter, é obrigatório. Mas aí quando você vê que a empresa tem uma deficiência, está aumentando algum dado, ou acidente de trabalho, por questão comportamental, por exemplo, os treinamentos eles podem ser mais desenhados, mais projetados para atingir aquele objetivo. E é onde acaba entrando na parte, algo que é qualitativo, quando você fala, é obrigatório, precisa ter, mas você muda o argumento qualitativo para quantitativo a partir do momento que você aplica um treinamento específico
de uma determinada demanda e acompanha aquele dado em um certo período, né? E acompanha esses indicadores. Então, tudo que a gente faz na empresa, o fisioterapeuta do trabalho, o ergonomista, ele precisa mensurar esses dados para, em algum momento, gerenciar esses dados. Então, são dados, às vezes, qualitativos que a gente precisa transformá-los aí em quantitativos para dar importância às nossas ações na empresa. Ginástica laboral, orientação postural, o fisioterapeuta pode fazer, é um benefício aí para o trabalhador, para a empresa, mas ainda assim é um dado aí qualitativo que dá para se fazer transformação dele em quantitativo e avaliar os benefícios. Desde que tenha a demanda, o objetivo, por que está implantado, certo? Ter uma ação na empresa por ter ou porque uma norma pede sem critério de cuidado, de responsabilização, às vezes é onde acaba caindo o conceito e a importância desses profissionais nas empresas. Exames admissionais, né, zoológicos funcionais para os candidatos que estão entrando, sendo admitidos aí na empresa. É muito bacana que o fisioterapeuta faça, porque é uma visão diferente do médico. O médico vai fazer todas as análises aí, de acordo com o NR7, PCMSO, e o fisioterapeuta ele vai mais na vertente da avaliação motora. Já falei em vídeos anteriores sobre isso. Mas na moral da história, né? Vamos falar de algumas áreas aí desafiadoras e essenciais que têm envolvimento direto aí do fisioterapeuta. Por exemplo, esse gerenciamento das LERDORTs. É uma área aí de saúde do trabalhador importante, que são as doenças ocupacionais. E a gente pode estar fazendo um trabalho voltado aí para o gerenciamento dessas doenças na empresa. E quando a gente coloca as pessoas certas nos locais certos, pensando na parte motora, no controle de riscos ergonômicos, isso facilita muito a criação de dados e monitoramento desses dados epidemiológicos. Por exemplo, a empresa ela tem um índice elevado de acidente de trabalho, ou não precisa ser elevado, mas tem os acidentes, né, típicos aí, de acordo com o segmento. Tem relação com ergonomia? Tem algum trabalho específico onde todo acidente precisa também ter uma análise dos fatores ergonômicos aí que podem estar contribuindo para aquele acidente final? Porque nós sabemos que hoje os riscos de acidentes e riscos ergonômicos são fatores diferentes, mas podem sim estar associados. E isso facilita muitas vezes os planos de ações de ergonomia quando tem essa ligação dos riscos de acidentes convencionais. Mas aí a ergonomia ela é importante só nas empresas que se acidentam? Não, de forma alguma, tá? Eu tô trazendo alguns olhares diferentes aí das áreas de atuação e também colocando aí em pauta os graus de importância e essas associações, porque dificilmente quando uma área de SST tem um resultado satisfatório, ou a área de processo, houve uma redução de algo muito importante quantitativamente, né? Às vezes os dados de ergonomia ficam mascarados. E se não tem um profissional de ergonomia lá para falar que não, isso daí é ergonomia, tem um trabalho de ergonomia por detrás disso, um trabalho da fisioterapia do trabalho. Então, muitas vezes a ergonomia ela passa desapercebido. E é aí a missão do fisioterapeuta do trabalho, do ergonomista, de levantar a bandeira aí de manutenção e frequência das ações, visando sempre bons resultados. A questão do NTEP, ou seja, existem os afastamentos aí pela Previdência Social, que geralmente
são classificados em maior demanda em afastamentos por auxílio-doença ou auxílio acidentário. E tem a relação do NTEP, onde determinados trabalhadores se afastam e têm os seus benefícios convertidos aí para o B91. E muitas das vezes entra no critério de cruzamento de dados entre o ramo da atividade daquela empresa, associada aos riscos daquelas lesões do trabalho. No ato da perícia é feito esse cruzamento de dados, onde automaticamente, por exemplo, uma doença que não tem relação com o trabalho, no ato da perícia e do INSS é convertido para um auxílio acidentário. Aí cabe à empresa entrar com recursos de contestações aí, e se a empresa tem um fisioterapeuta que domina a área de ergonomia, que sabe os fatores de risco, se tem relação de nexo ou não, ele pode ser um grande profissional atuante nessas áreas. E isso favorece o quê? No número de dados. Como eu falei, auxílio acidentário relacionado à doença ocupacional, nós temos o quê? O número de acidentes que são mapeados aí pela Previdência Social. E isso ao longo de um período que nós podemos falar do FAP, que é o fator acidentário previdenciário, que as empresas têm aí esse custo anual, né? E esse custo aí, ele pode ser reduzido a 0,5 até 2 nesse valor montante aí, em relação se a empresa tem uma postura, um perfil de baixo acidente de trabalho ou alto acidente de trabalho. Então, se a empresa ela está posicionada aí como uma empresa que tem bastante dados relacionados a acidente de trabalho, automaticamente o valor que ela paga no FAP é bem maior. E se é uma empresa onde tem ações em saúde, segurança do trabalho, onde é feito vários programas preventivos, ela pode ser beneficiada aí a pagar um valor mínimo, ou seja, na mexida dos ovos, um valor que pode ser reduzido a 50% ou aumentado a 100%, de acordo com as ações que a empresa pode fazer aí nas áreas de saúde e segurança do trabalho. O FAP é um assunto bem complexo que eu deixo para um próximo vídeo aí, mas o que eu quero falar para vocês é que existem sim vários benefícios da fisioterapia do trabalho e da ergonomia de formas qualitativas, sim, mas nós precisamos aprender a falar a linguagem de quantitativamente, ou seja, quanto aquilo é uma ação, uma determinada ação que você faz na empresa ao longo de um período, né? Que você está gerenciando, houve redução, não houve, pode ser benéfica aí para as empresas de um modo geral. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau.